Uma imagem chocante. Um motorista arranca com o veículo e atropela uma pessoa em Catalão. O corpo de uma criança foi encontrado dentro de uma fossa em Doverlândia. A menina tinha 4 anos e a polícia ainda investiga a causa da morte. Em Goianésia, a prefeitura investiga a morte de uma bebê por suspeita de meningite. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. O Jornal Anhanguera fala também da vacina contra a Covid-19. Vamos mostrar o avanço da campanha para pessoas com doenças crônicas e comorbidades. Assunto para Manuela Messias. Oi, Tiago. Aqui em Rio Verde, a repescagem acontece hoje para aquelas pessoas que têm 30 anos ou mais e possuem algum tipo de comorbidade. Daqui a pouquinho eu vou explicar os detalhes dessa vacinação de hoje aqui para vocês. Fiquem ligadinhos aí. Tem muita gente curiosa, viu, Manu? Você de Itumbiara, a prefeitura está entregando kits de alimentação para os alunos da rede municipal. Quem chega com esse assunto é o Emerson Ferreira. Isso mesmo, Tiago, as entregas vão até amanhã. Até o momento já foram distribuídos 25 mil kits de alimentos. A gente sabe que é tão importante nesse momento, né? Muitas famílias passando por dificuldade e os filhos também não estão indo à escola. Então, esses kits vão ajudar aí na alimentação dessas crianças, Tiago. Para fazer toda a diferença, né, Emerson? Até daqui a pouco. E ontem foi dia do Gari. O J1 faz uma homenagem a esses trabalhadores que cuidam da limpeza das nossas cidades com tanta dedicação. Olha, hoje é segunda-feira, 17 de maio, e o seu Jornal Anhanguera está no ar. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta segunda-feira. Quero te convidar para passar a semana inteirinha aqui comigo. Estamos cheios de notícias. Agora, 11h48, bom jornal para a gente. Vamos começar. A polícia de Catalão prendeu agora há pouco um motorista que atropelou um andarilho ontem à noite. O momento foi registrado por câmeras de segurança. Vamos para lá então bater um papo com a repórter Aline Braga. O que motivou esse absurdo, hein, Aline? Se é que tem explicação para isso, né? Muito bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, por enquanto a gente não sabe o que teria motivado esse atropelamento que foi registrado por um celular. Uma pessoa conseguiu filmar esse absurdo que aconteceu ontem à noite aqui em Catalão, na região central da cidade. A gente tem até essas imagens para ver aí. O cara estava dirigindo um carro e de repente ele acelera e parte com tudo para cima de uma outra pessoa que estava na frente da rodoviária do bairro São João. Ele atropela um andarilho de 35 anos de idade e depois foge em alta velocidade. O andarilho foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para a Santa Casa aqui de Catalão. Mas lá, Tiago, ele foi atendido por volta das 10 horas da noite e, de acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa, ele estava embriagado, com escoriações pelo corpo e também bastante agitado e agressivo. E acredite, ele recusou atendimento e fugiu da Santa Casa aqui de Catalão. Logo depois do atropelamento, a polícia começou a fazer buscas na cidade para identificar o motorista que atropelou o andarilho. E agora há pouco, esse motorista foi localizado na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, aqui em Catalão. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. No momento da prisão, ele não contou o que aconteceu e está neste momento, Tiago, prestando depoimento. Esse jovem tem apenas 22 anos de idade. Esse veículo aí que a gente está vendo, o veículo branco, é o veículo que ele usou para cometer o crime, mas na hora da prisão ele não estava nesse carro. Ele foi preso num veículo de um colega dele. A gente, claro, continua acompanhando para saber os desdobramentos desse caso que chocou bastante os moradores aqui da cidade, viu, Tiago? E com toda certeza não é para menos, as imagens são impressionantes realmente. Um motorista de 22 anos saindo de um posto de combustível atropela um andarilho e simplesmente
foge. Realmente impressionante. Obrigado por sua participação, Aline. Até mais. Uma mulher foi agredida em Rio Verde, no sudoeste do estado, depois de pedir ajuda para o esposo olhar o filho, que ainda é bebê. As informações ao vivo com a repórter Rúbia Oliveira. Oi, Rúbia, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todos. Pois é, você imagina que absurdo é esse, né? Esse caso foi aqui em Rio Verde, no fim de semana. A mulher chamou a polícia porque, segundo ela, estava em casa com os 2 filhos e o marido, e ela precisou que o marido olhasse o filho caçula, que tem apenas 10 meses. Só que o homem se revoltou e começou a agredir a mulher com socos na boca. Ela conseguiu chamar a polícia, só que o marido conseguiu fugir. E não foi só esse caso de violência, não. Em Quirinópolis também teve caso de violência contra a mulher. Entre namorado e namorada. O casal, brigou, segundo a polícia, por motivos ainda desconhecidos, não divulgados. E o namorado começou a dar socos na barriga da namorada de 24 anos, que está grávida. Ela foi socorrida, levada para o hospital e depois liberada. E o homem foi preso em flagrante e foi para a delegacia, parar na delegacia lá de Quirinópolis. Então a gente percebe, Tiago, que são vários casos de violência, que a gente divulga aqui praticamente todos os dias. Na semana passada mesmo, aqui em Rio Verde, teve um caso de um idoso de 71 anos que deu várias facadas na ex-mulher, mais de 10 facadas. Essa mulher continua internada, a gente pegou o boletim médico dela hoje, está internada aqui em Rio Verde ainda com perfurações nos pulmões, precisa ainda passar por uma cirurgia, está internada ainda sem previsão de alta. Todos esses casos que eu disse aqui já estão sendo investigados pela polícia, pela Delegacia da Mulher. Tiago. Ô, Rúbia, esse primeiro caso que você contou, deixa eu só ver se eu entendi direitinho. A mãe pede para o pai cuidar do bebê e o pai simplesmente agride a mulher, é isso? Pois é, você já pensou, né? Não dá nem pra gente entender um caso desse, né? Porque seria uma coisa tão simples, né? Tá em casa ali, a mulher precisa entregar o bebê para tomar um banho, fazer uma comida, qualquer uma outra coisa. E o marido simplesmente se revolta, disse que não ia cuidar do filho, não. E eles começaram uma briga e ele deu vários socos no rosto da esposa. E depois correu. Ela conseguiu chamar a polícia, mas ele correu. Deus então, do assim, céu, isso é o pai absurdo, da criança, né? Absurdo. Um absurdo, realmente. É o pai da criança. Deus do céu, não é ajuda não, quer dizer, é compartilhar atividades ali, né? O pai não tem é a nem mesma ajuda, obrigação é da verdade, mãe. é obrigação. Com certeza, é obrigação. Lá em casa mesmo, a gente tem 3 filhos, nós dividimos todas as tarefas da casa, né? Não é uma ajuda, é obrigação mesmo, realmente, você falou certíssimo. Bonitinho, a Rúbia ainda dando exemplo para nós aqui. Obrigado por sua participação, até mais, Rúbia. E o final de semana foi marcado por vários acidentes na região de Anápolis. Em uma das imagens, o carro voa para cima de uma rotatória em Jaraguá. Quem tem as informações desse acidente é o repórter Eduardo Idalor, que está com a gente ao vivo. Ei, Eduardo, boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, foi um fim de semana aí violento no trânsito aqui na região, tanto para Anápolis como lá em Jaraguá, no Vale de São Patrício. Vamos começar falando desse acidente que aconteceu lá em Jaraguá. As câmeras de vigilância de um posto de combustível que fica no setor aeroporto lá em Jaraguá registraram essa imagem impressionante. Observa lá ao fundo, o carro passa direto, sobe na rotatória, chega a voar. E aí a sorte é que não estava passando outro carro, né, do outro lado da rotatória. O carro, quando desceu, ficou com a frente destruída. A imagem realmente é impressionante. A motorista estava sozinha nesse carro. Ela não teve ferimentos, graças a Deus, né? Que sorte. E ela contou que acredita que a direção travou por alguma pane elétrica, né, dentro do carro. Por sorte, então, ela não ficou ferida. E aqui em Anápolis aconteceu também um acidente que gerou uma tremenda confusão. Foi um acidente entre um motorista de aplicativo e também um motociclista de aplicativo de delivery de comida. Esse acidente aconteceu aqui em Anápolis,
Anápolis, próximo à Avenida Brasil. E aí a confusão foi justamente porque os dois envolvidos não concordaram ali com a responsabilidade do prejuízo gerado, né, por esse acidente. Dá para ver nas imagens aí que teve até agressão física entre eles. O motorista tentou fugir do local também. Só que aí a Polícia Militar pegou os dois, levou para a delegacia para prestarem esclarecimentos. Também foi uma confusão, mas que ninguém saiu ferido. Tiago. Meu Deus, eu estou muito impressionado com aquela primeira imagem. A gente pode repetir para o pessoal de casa ver direitinho. O carro realmente voa ali. Deus do céu, são cenas impressionantes, como o Eduardo bem narrou para a gente. Nasceu de novo. Ufa, que susto. Obrigado por sua participação, Eduardo. Bom trabalho para você aí em Anápolis. E a Polícia Civil está investigando a morte de uma criança de 4 anos que foi encontrada morta dentro de uma fossa em Doverlândia. Quem chega agora com esse destaque lá de Jataí é a repórter Tássia Fernandes. Difícil essa notícia, hein, Tássia? Bom dia. Difícil mesmo, né, Tiago? Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, no depoimento prestado à polícia, a mãe da criança contou que foi ao mercado e deixou a pequena Taemily, de 4 anos, com o pai. Acontece que o pai imaginou que a criança tinha ido para o mercado junto com a mãe. E só depois, quando a mulher voltou para casa, é que eles perceberam que a menina não estava lá e começaram então a procurá-la pelas ruas. Os vizinhos e amigos ajudaram aí nessa busca. De frente à casa da família, tem uma fossa coberta com lona e tábuas de madeira. Um desses vizinhos que estava ajudando ali a procurar, ele percebeu que parte dessa lona estava descoberta e que algumas madeiras estavam fora do lugar. Foi quando eles encontraram a menina dentro dessa fossa, que tem aí aproximadamente 4 metros de profundidade. Eles resgataram a criança e levaram ela para o hospital do município, mas ela já chegou lá sem vida. O laudo do IML, que ficou pronto hoje, mostrou que realmente foi um acidente. A gente vai acompanhar agora o que disse o delegado responsável por esse caso. Vamos ver. O médico legista confirmou também, através de exame do cadáver dessa criança, que realmente a causa-morte foi o sufocamento pelos gases dentro dessa cisterna e não havia nenhum outro tipo de lesão. De toda forma, o inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias dessa morte e individualizar as condutas. O pai, tanto o dono da casa onde a criança caiu, podem ser responsabilizados pelo crime de homicídio culposo. Pois é, o corpo da criança foi enterrado neste fim de semana lá em Doverlândia, viu, Tiago? Volto com você. Você imagina a tristeza da família toda, mas que esse caso também sirva de alerta para todo mundo, né? Quer dizer, uma fossa aberta ali, a polícia vai investigar, claro, todas as causas, o que pode ter acontecido ali, mas uma criança cair de uma altura de 4 metros, imagina a agonia, Deus do céu, é inclusive difícil de pensar uma situação como essa. Que Deus conforte mesmo toda a família. Obrigado por sua participação, Tássia, daqui a pouquinho você volta. E um homem de 36 anos caiu depois de tentar saltar de um parapente na região de Formosa. Vamos para Lusiane ao vivo conversar com o repórter Myron Otton. Tem mais detalhes dessa história. O Myron, você tem informação do estado de saúde desse homem? Oi, Tiago, boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1, uma ótima semana para todo mundo. Apesar da altura da queda e do susto que esse homem de 36 anos aí acabou levando, ele foi socorrido com vida, viu? Chegou a ficar desorientado antes da chegada do Corpo de Bombeiros, mas foi levado para o hospital com dores nas costas. Ele foi levado para o Hospital Municipal lá de Formosa, mas a pedido da própria família. Depois ele foi transferido para um hospital particular em Brasília. A informação que a gente acabou de receber agora, no final da manhã, é que esse policial, ele é um policial militar do Distrito Federal, ele já recebeu alta e agora está se recuperando em casa. Esse acidente aconteceu ontem à tarde. O local do acidente aí é muito conhecido por pessoas que praticam esse esporte, é a rampa de voo livre do São Pedro, que fica na área rural lá de Formosa. Nós temos fotos e vídeos aí do momento desse resgate. 7 militares aí do Corpo de Bombeiros trabalharam nesse resgate. Dá para ver que é um local
local de difícil acesso. Os militares aí tiveram que descer aí essa serra para socorrer esse homem, e quem viu tudo foi um próprio colega da vítima. Ele disse que na hora que esse homem de 36 anos foi saltar de parapente, bateu um vento muito forte, acabou desestabilizando esse homem e ele acabou caindo. A Secretaria de Turismo lá de Formosa disse que o local onde aconteceu o acidente é em uma área particular e não faz parte aí do roteiro de turismo da cidade. Nós tentamos contato com os responsáveis por essa área particular, mas até o momento nós não tivemos nenhum retorno. O que importa agora é que esse homem está bem, está se recuperando em casa e tudo aí não passou de um susto, viu, Tiago? Com você. Um susto grande realmente. O Danilo Gentil, como sempre, me viu o chamando de Myron Otto e nem me fez a correção. Claro, vocês viram falando de Lusiânia. O nosso repórter Danilo. Obrigado, Danilo. Abraço para você. E uma criança em Goianésia morreu com suspeita de meningite. A Secretaria Municipal de Saúde está investigando esse caso. Quem está de volta aqui comigo com todas as informações é o repórter Eduardo Idaló. Segue daí, Eduardo. Oi, Tiago, eu volto agora com essa notícia, né? A informação é de que uma bebê de 6 meses apenas, ela chegou no hospital lá em Goianésia, né, no hospital municipal, com sintomas, né, de pneumonia. Foi tratada, mas havia uma suspeita de dengue e também de meningite. O resultado para o teste de dengue já saiu, deu negativo, só que aí complicou muito o estado de saúde dela, né, na sexta-feira. Ela chegou a ser entubada, estava aguardando uma vaga na UTI, mas ela começou a passar muito mal. A única coisa, né, que tinha já sido diagnosticada era essa pneumonia, mas aí hoje eu conversei com o secretário municipal de saúde de Goianésia, que ele descartou a situação de dengue, mas ele disse que ainda aguardam o exame para detectar meningite. Infelizmente, essa bebê de 6 meses não resistiu às complicações da doença, ela acabou falecendo nesse final de semana. O secretário disse que descarta um surto de meningite na cidade, mas que é importante esse diagnóstico, não é? E aí o resultado deve sair, então, nos próximos dias. Tiago. Uma outra notícia triste para a gente, né, Eduardo? Obrigado por sua participação.